Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Lendo alguns livros e ouvindo palestras sobre a questão da evolução espiritual, tem-se a impressão de que ela é lenta demais. A própria ideia de Deus, da imortalidade da criatura humana, das realidades que não percebemos, parece encontrar resistências fortes para serem superadas. O que diz o Espiritismo sobre essa percepção? O assunto que exigiria uma profunda reflexão impossível num espaço tão curto como esse pode começar a ser apreciado com os seguintes elementos. Escreveu Allan Kardec em uma das suas ponderadas análises contidas na edição de fevereiro de 1864 da Revista Espírita. O espírito, no início da sua fase humana, estúpido e bruto, sente a centelha divina em si, pois adora um Deus que materializa conforme sua materialidade. Noutra oportunidade, comentou que a vida humana é uma escola de aperfeiçoamento espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as condições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. Nesse contexto, foram surgindo as religiões, organizações humanas que, apesar de resultarem quase sempre de revelações espirituais, institucionalizam tais pensamentos que geralmente se desvirtuam e desfiguram pela ambição dos receptores e administradores da nossa dimensão. Um planeta como a Terra, classificado como de expiações e provas, numa mensagem mediúnica assinada pelo Espírito que nas convenções da escola religiosa, que serviu a identificado como Santo Agostinho, considera a condição evolutiva predominante, que mesmo a reencarnação determina sempre procriação e alimentação. Em outras palavras, necessidades da matéria satisfazer e assim entraves para o espírito, submetendo as individualidades a provas, como o poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, que durante várias vidas sucessivas resultam em expiações conhecidas como dores, idiotismo, demência, pelo mal cometido em vida anterior. O sentimento e pensamento religioso vai, portanto, refletindo sempre nossa condição evolutiva. Daí a sua persistência após a chegada ao mundo espiritual após a morte. No interessante trabalho intitulado Cartas de uma Morta, publicado em 1935 pela LAC, segundo livro com produções psicográficas de Chico Xavier, a entidade Maria João de Deus, que entre outras atividades desenvolvidas em nosso plano foi mãe do médium, em meio aos 9 filhos a que deu à luz, revela: são inúmeras as congregações de espíritos mais apegados às ilusões da Terra, que através de muitas organizações se dedicam à salvaguarda de suas ideias religiosas na primeira esfera existente no orbe terráqueo. A Igreja Romana, por exemplo, tem aí conventos e irmandades que defendem seus pontos de vista e assim, de facção em facção, pode-se compreender a imensidade da luta dos trabalhadores da verdade. Nas colônias de antigos remanescentes da África, conta ela, vim conhecer costumes esquisitos como bailados estranhos ao som de músicas bizarras que me deram a impressão de fandangos, tão de preferência dos escravos no Brasil. Décadas depois, em meio ao acervo constituído das milhares de cartas, mensagens psicografadas publicamente em reuniões na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, perante público procedente de várias partes do país, ostentando diferentes níveis intelectuais, evidencia-se isso. Assinada pelo jovem Roberto Muscati, filho da família ligado às tradições do judaísmo, desencarnado aos 19 anos, pouco tempo após seu retorno ao plano espiritual, recordando suas primeiras impressões, relata ter participado no Educandário Hospital em que convalescia de cerimônias cultivadas pelos seguidores de sua religião.
Outro detalhe importante é que o abrigo se encontra em Eretz Israel, ou Terra do Renascimento, cuja beleza é indescritível. Hélio Ossamo da Cura, carinhosamente apelidado Tiaminho, integrante da família de budistas, desencarnado em acidente de trânsito aos 5 anos, segundo o espírito Bezerra de Menezes, em bilhete psicografado aos pais, esteve abrigado em templo dirigido pelo reverendo Sinete, grande missionário do bem na revelação budista. Já a artista Clara Nunes, desencarnada 30 dias após se submeter à cirurgia considerada simples que lhe impôs o coma e a desencarnação por reação alérgica a anestésico a ela ministrada, relatou em carta psicografada à irmã. Acordei num barco engalanado de flores, seguido de outras embarcações nas quais muitos irmãos entoavam hinos que me eram estranhos. Hinos em que o amor por Iemanjá era a tônica de todas as palavras. Os amigos que me seguiam falavam de libertação e vitória. Muito pouco a pouco me conscientizei e passei da euforia ao pranto de saudade, porque a memória despertava para a vida na retaguarda. Os barcos se abeiravam de certa praia encantadoramente enfeitada de verde nas plantas bravas que a guarneciam. Quando o barco que me conduzia ancorou suavemente, uma entidade de grande porte se dirigiu a mim, com paternal bondade, e me convidou a pisar na terra firme. Como se vê, a natureza realmente não dá saltos. Diante disso, consegue-se entender a ponderação de Allan Kardec, segundo a qual a facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais parece têm intuição, indica que pertencem a um segundo período. Ou seja, aquele em que o ser começa a se desprender das preocupações eminentemente sensórias e perseguir as conquistas intelectuais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.